Graças a Deus. Quando estão felizes com Jesus, diz amém? Amém. Quem está muito feliz, diz amém mais alto. Amém. Está feliz mesmo? Amém. Amém mais alto. Amém. Fala amém mais alto. Amém mais alto. Essa daqui está feliz. O resto, mais ou menos. Graças a Deus. Irmãos, é um prazer voltar aqui depois de algum tempo, né? E ver a igreja adorando o Senhor, louvor abençoado. A irmã deu uma sapecada aqui, cadê a irmã da sapecada? Ali, ó, deu uma sapecada, sem nem pregar mais, vamos orar e terminar. Mas foi bom, né, irmãos? Graças a Deus, vamos viver o que a gente canta. Mas tem música também que o pessoal sacaneia a gente, né? Coloca umas coisas lá, difícil de praticar. Mas estamos no processo, amém, irmãos? De praticar tudo isso que a gente tem vivido em Deus e tentado viver, e Deus vai nos ajudar, vai nos capacitar, amém? Graças a Deus. Bom, campanha de missões começa hoje, né? Não sei se vocês começaram um pouco antes, mas a Igreja Betânia nacionalmente, internacionalmente também, começa a campanha de missões no mês de outubro, e a gente tem uma oferta especial que vai ser direcionada para algumas obras que a gente tem no campo missionário. Parte vai para os ribeirinhos aqui no nosso país, parte vai para o Nordeste, parte vai para Senegal, outras nações, vai também para a Jordânia, né? O missionário Franz esteve aqui, foi uns 2 meses, né? Mais ou menos, menos de 2 meses, né? 1 mês e pouquinho. E o missionário Franz também, essa oferta vai também ajudar o trabalho dele ali. Graças a Deus. Então a gente está firme aí, com esperança aí que Deus vai nos ajudar, né, a superar as nossas metas e abençoar aqueles que estão lá no campo. Quantos vão ofertar? Quantos vão abençoar? Quantos têm orado, amém? Quantos têm investido a sua vida nessa obra maravilhosa? Bom, a gente vai falar então sobre esse desafio de missões. Mateus capítulo 9, o verso 35 até o verso 38. É um texto que eu gostaria de basear aqui para mostrar para vocês algumas imagens, algumas coisas ali. Que essa noite seja, então, uma noite de bênção para nós. Mateus 9, a partir do verso 35. Mateus, capítulo 9, verso 35, é um texto bem importante aí para a gente pensar sobre missões. O verso 35 diz o seguinte: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E o verso 1 do capítulo 10, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Amém? Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, que a palavra do Senhor possa penetrar no seu coração como espada de 2 gumes. Amém? Senhor, essa é a tua palavra. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade que nós temos de adorar o teu nome, Deus, na beleza da sua santidade, com liberdade de nos reunirmos, ó Deus, liberdade que milhões de pessoas não têm no mundo neste momento. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui na igreja do Senhor, implantada nesse lugar, por pessoas, homens e mulheres, ó Deus, sedentos da sua presença. Continue a usar, Deus, esse povo aqui abençoado. Continue a enviá-los, ó Deus, de casa em casa, de rua em rua. Que o Senhor continue a abençoar o trabalho desses irmãos, ó Pai, que se propuseram a te servir neste lugar. E que a sua graça envolva cada um nesse momento, como já foi orado. Que possamos nos esvaziar de nós mesmos, das nossas preocupações, nossas ansiedades, e que a palavra do Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Amém. Graças a Deus. Pode ir passando aí, meu querido.
Então o texto nos fala de alguns verbos importantes, né? Jesus primeiro percorreu cidades e aldeias. Jesus não percorreu só as capitais, as grandes cidades, mas Jesus também percorreu as aldeias, os lugares pequenos, as pequenas comunidades. Os pobres também foram alcançados por ele. Então, Jesus percorreu cidades e aldeias. Então, ele conseguiu ver as multidões. Ele viu a necessidade daquele povo e aí sim ele sentiu grande compaixão por eles. Como nós lemos, eram ovelhas exaustas, sem pastor. Então, ele pediu aos discípulos para rogarem ao Pai. Jesus não falou assim, você precisa estudar teologia urgentemente. Jesus não disse assim, você precisa agora, neste momento, largar tudo que você tem e ir para o campo. Não, Jesus mandou orar. Muito mais que orar, Jesus mandou rogar, que é uma prece mais profunda. Mandou que eles rogassem ao Pai para que seja enviado missionários para a seara. Então, no versículo 1 do capítulo 10, ele dá poder e autoridade. Quantos foram revestidos do poder de Deus? Quantos já foram revestidos? Você é revestido do poder de Deus. Sem poder de Deus, eu e você não somos capazes de levar esse evangelho, de levar essa graça, de levar o Espírito Santo às pessoas que estão ali fora, sedentas e precisando desse Deus. Então Jesus faz tudo isso, Jesus nos orienta. E aqui então a gente aprende o que eu chamo de ciclo missionário. Pode passar. O ciclo missionário começa com você percorre, você vê, você sente compaixão, você roga, então você é revestido e por último, você é enviado. Ou você envia. Só tem duas formas de fazer missões. Ou você vai, ou você envia. Quando você ora, você está enviando alguém. Quando você contribui com o seu sustento, com o seu salário, ajudando alguém que já foi em seu lugar, em seu nome, representando você lá nos outros povos, nas outras nações, você está enviando. Então, ou você vai, ou você envia. E só envia quem ora e quem sustenta. Então, esse é o ciclo missionário. E aí, onde a gente se encontra nesse ciclo? O que a gente vai fazer nessa noite, irmãos, é percorrer o mundo, tá? Vamos percorrer o mundo, a gente vai ver as necessidades do mundo aqui rapidamente na igreja e vamos ver também a necessidade do nosso país. Vamos percorrer o mundo, vamos percorrer a nossa nação e vamos percorrer rapidamente a história de como o evangelho chegou até nós, rapidamente. E aí então, os outros passos vai depender de você. Nós vamos percorrer aqui com as imagens, as coisas que nós vamos falar. E aí você então... O que você vai ser capaz de sentir, o que você vai ser capaz de ver, aí é entre você e Deus. Bora lá então. Quem quer percorrer comigo? Vamos embora? Bora, vamos lá. O mundo então tem quantos bilhões? 7 bilhões de pessoas, distribuído ali 116 milhões de quilômetros quadrados. Quantos já saíram do estado de Minas Gerais? Quantos já saíram, né? Quantos já saíram do país? Quando você... Eu não. Você sai do nosso estado, primeiro que para sair do nosso estado é difícil. Nosso estado é tamanho de um continente quase. E aí você, para sair de Minas, não é brincadeira. E aí quando você percorre as cidades, você pega o ônibus, ou você pega ali, sei lá, o avião e tudo, e você vê a quantidade de cidades que tem ao nosso redor. E você vê a quantidade de estados que o nosso país tem. Nosso país é gigantesco, né? O mundo é gigantesco. 116 milhões de quilômetros quadrados, habitado por pessoas. E muitas delas ainda não receberam o evangelho. Então, dividindo o mundo em 3 partes, nós temos 2,5 bilhões que permanecem sem serem evangelizados. A maioria são os muçulmanos. E olha ali, irmãos, que dado assustador. 85 mil deles morrem todos os dias sem ter ouvido o nome de Jesus. 85 mil pessoas. Enquanto o nosso vizinho aqui que não é crente, já ouviu de Jesus quantas milhares de vezes?
Eles não ouviram nem uma vez. São 2 bilhões e meio. E aí nós temos mais 2 bilhões e meio que são evangelizados, que já foram alcançados um dia, mas que hoje não querem mais compromisso com Deus. Aí nós temos os dados ali da Espanha, que diz o seguinte, olha lá, 8.095 cidades na Espanha. Olha lá, 93% disso não possui uma igreja evangélica. Mais de 7.500 cidades. Existem apenas 0,22% de evangélicos. Na Grécia, apenas 0,4% é evangélico. Olha o tamanho do desafio. É a Europa que nós estamos falando. Não estamos falando de Ásia, não estamos falando de África. Estamos falando de um continente que um dia recebeu a luz do Evangelho. E de lá saíram vários avivalistas que mudaram a história do mundo na época. E as igrejas estão naquela situação que vocês veem na foto. Em ruínas. Igrejas em ruínas. Igrejas que viraram museus. Tem lá o púlpito. Aqui Charles Finney pregou, aqui Charles Spurgeon sentou nessa cadeira, aqui por esses corredores, e a igreja não funciona mais, é museu. Só tem a lembrança de um avivamento que os deixou há muito tempo. E se nós não tivermos cuidado, irmãos, a igreja brasileira cai na mesma armadilha do diabo. Bora! Religiões, 2.000 religiões no mundo, 2.000 religiões no mundo, um desafio imenso. Aí tem aqui o mapa, aquele azulzinho ali, meio, sei lá que azul que é aquele ali, que eu não entendo de cor, aí eu sou meio míope. É roxo? Ai, mulher entende de cor, homem entende de cor, meio estranho, né? Aquele roxo ali, ó, são os cristãos. Aqueles verdinhos ali, ó, tá vendo? A maioria é muçulmano, é islã. E aí tem a divisão ali, os amarelinhos ali são budistas, os laranjados são sem religião. Pode passar, difícil para a gente ver ali, mas a distribuição das religiões estão mais ou menos assim, ó. 31% do mundo é cristão, 23% é muçulmano, 16% não tem religião, aí nós temos 15% de hindus, 7% de budistas e outras religiões. Ai, cuidado, Jesus. Então, 23% de muçulmanos. Ai, tá aí. Glória a Deus. Então, aquele verdinho ali, o que a gente chama de janela 1040, aqueles amarelinhos ali, são mais os hindus, por causa da Índia, né? Pode passar. Aí temos a famosa janela 1040, quantos conhecem, né? Ninguém conhece? Janela 1040 é onde está o maior desafio nosso. A janela 1040 tem 97% das pessoas menos evangelizadas do mundo, 99% dos mais pobres estão ali, 82% da população mais pobre do mundo está ali, e 99% dos pobres menos evangelizados estão ali. Eu não sei se eles são pobres por não conhecer o Evangelho, ou não conhecem o Evangelho porque são pobres, porque, eu não sei. Aí fica para a gente pensar, se é o Evangelho que muda a sociedade, ou se a gente, que é portador do Evangelho, não tem interesse por eles. Então ali está a janela 1040, que é o grande desafio da igreja neste século. Pode ir. Islamismo. O islamismo, então, tem ali, é a religião que mais cresce no mundo, é o dobro das outras religiões. Quase 2 bilhões são muçulmanos no mundo hoje. 80% deles nunca ouviram o nome de Jesus. E é a religião que mais cresce por quê? Porque os cristãos têm crescido em média as famílias. As famílias têm de 1 a 2 filhos. Quando tem muito, tem 3 filhos. Os muçulmanos têm de 10 a 12 filhos. Então, olha, é só você imaginar. Se eu tenho o mesmo número de cristãos, mesmo número de muçulmanos, e se a família cristã nasce 2, nasce 1, e os muçulmanos nascem 10, nasce 12, é só uma questão de alguns anos, e você vai perceber então que essas crianças são doutrinadas desde cedo, e a nossa herança que nós estamos deixando para os nossos filhos é maior do que a gente recebeu.
que os nossos filhos vão ter que evangelizar no mínimo aí, ó. Cada um deles evangelizar 6, 8 muçulmanos que estão nascendo junto com eles. Então esse é o grande desafio da igreja. Bora. Hindus, mais de 1 bilhão de hindus, a maioria ali na Índia. Eu coloquei algumas fotos aqui, irmãos. Isso é uma divindade indiana, olha só, parece mais um demônio do que um deus. E é isso que eles adoram. Tem coisa que eles adoram lá que eu não posso nem mencionar aqui. Os irmãos iam ficar escandalizados. Mas está ali, ó. São os principais deuses hindus, mas na verdade são 330 milhões de deuses na Índia. Você chega lá na praça e vai evangelizar e falar de Jesus. Ah, qual o Deus que você está pregando? É Jesus. Ah, esse daí eu não conheço não. É mais um, né? Mais um para ser adorado. 330 milhões de deuses. Esse é um desafio para a igreja. A igreja Betânia está lá também na Índia. Bora. Tem uma aguinha aí, pastor? 500 milhões de budistas. 500 milhões de budistas. É um povo filosoficamente, né, doutrinado também. Não é fácil alcançar um budista. Se você conhece um, você sabe disso. Obrigado. Vai receber galardão de pregador, irmã. O budista também é um povo difícil de ser alcançado. Bora. Ateus e sem religião, está aí, irmãos, um dado que preocupa muita gente, que é o aumento das pessoas que não têm religião. E tem crescido muito. A pandemia acelerou esse processo de forma assustadoramente. Não sei se a igreja aqui perdeu muita gente, mas a maioria das igrejas perderam muitas pessoas que se esfriaram na pandemia e não voltaram para os cultos. Então está ali 1 bilhão de ateus e sem religiões, 8 milhões de testemunhos de Jeová, 10 mil seitas no mundo, 14 milhões de mormons, mais, e 15 milhões de espíritas. Você já evangelizou um testemunho de Jeová? Você já evangelizou um mormon? Você já evangelizou um espírita? Eles conhecem muito, eles são bem treinados. Então, para evangelizar esse povo é um desafio enorme, meu e seu. Bora. Estima-se que há 30 mil denominações cristãs no nosso país. Tradução da Bíblia. Olha o tamanho do desafio, irmãos. 7 mil línguas. Apenas 5% dessas 7 mil línguas tem a Bíblia toda traduzida para a sua língua materna. A língua do coração. 7 mil línguas. 60% não tem nada. E o tempo médio de tradução é de 20 anos. 20 anos para conseguir traduzir. Quem já estudou inglês sabe que a dificuldade que a gente tem de traduzir um texto, uma frase, uma palavra. Agora imagina traduzir a Bíblia inteira. É um desafio enorme que os nossos missionários encontram. 5% só tem a Bíblia traduzida. Bora! 500 mil missionários no mundo, né? 500 mil. 90% desses 500 mil estão no mundo cristão. 90% dos missionários continuam nas suas igrejas ou retornam do campo para suas igrejas. 8% apenas estão no mundo não cristão, porém já alcançado, já evangelizado, que é o caso lá da Europa, como eu disse. E apenas 1% está no mundo não evangelizado. 1% de 500 mil. Isso dá 5 mil missionários para alcançar mais de 2 bilhões de pessoas. Isso equivale a ganhar 370 pessoas por dia. Cada missionário desse tem que alcançar 400 mil almas. Agora eu pergunto, isso humanamente é possível? Quanto tempo que essa igreja existe aqui? E quantos membros nós temos? O missionário tem que alcançar 370 pessoas por dia. Olha o tamanho do nosso compromisso, irmãos. Olha o tamanho da seara que Jesus viu. Jesus falou, a seara é grande,
e são poucos os ceifeiros. Eu estou mostrando os dados para vocês. E são poucos mesmo. E os poucos que tem, a gente não trata muito bem. A gente abandona. A gente não dá, às vezes, o sustento que eles precisam. A gente não lembra de orar por eles. Né? O Franz passou por aqui. Quantos lembraram dele? Quantos lembram dele? Quantos oraram por ele depois que ele foi embora? Quantos se preocuparam? Quando chegaram no pastor, falaram assim: pastor, você tem contato lá com aquele menino que foi para a Jordânia? Como é que ele está? Ele chegou bem? Quantos de nós, irmãos, sentimos compaixão? A gente não sente compaixão nem pelos missionários que a gente envia. A gente vai sentir compaixão das pessoas que estão lá, que a gente nem conhece. 1% estão lá. Né? E esse menino Franz está lá, num país não evangelizado. Bora, o desafio é grande. 215 milhões de pessoas são perseguidas no mundo hoje por serem cristãos. Estes homens ali, ó. Quem conhece essa imagem? Quem viu isso na internet quando aconteceu? Isso, né, foi uma coisa horrível. Eles perdem a cabeça. Cada um daqueles homens ali, ó, vai pegar uma faca cega, porque a faca não é amolada, e vão decepar a cabeça deles aos poucos. Tinha vídeo na internet. Coisa horrível de se assistir. Por que eles morreram? Por que eles morreram? Por serem cristãos. Por declararem a fé em Jesus. E morreram. 215. Esse é o mapa atualizado da lista de países que perseguem os cristãos. Aquelas cores mais escuras são os países que mais perseguem, que a lei, né, a lei é mais severa contra os cristãos, e tem uma lista de 50 países. Você pode pesquisar na internet, você tem acesso, hoje em dia, né, a maioria das pessoas tem acesso, celular e tal, você tem isso no site Portas Abertas, são 50 nações mais perseguidores, e ali você consegue ver, né, o que tem, quais os países que mais perseguem cristãos. Eu não vou conseguir ler, mas o país do Franz está ali, naquela lista, em algum lugar ali, que eu não me lembro mais qual. 38, obrigado. Então, dos 50 países, ele está num país que é o 38º na perseguição de cristãos. Lá você pode ser cristão, você só não pode declarar sua fé. Se você evangelizar, você é preso e é julgado. E ele deve ter explicado isso aqui, né? E no julgamento a gente não sabe qual que vai ser a pena. Vai de uma simples multa e tal, até mesmo a morte. É isso. Bora. Tá aí uma coisa preocupante também. Estamos vivendo a era do terrorismo. São 30 ataques terroristas por dia no mundo. Irmãos, 30 ataques por dia. E esse número tem crescido. Essas pessoas têm conseguido recrutar através da internet, jovens, homens, mulheres, que abraçam a causa terrorista. Pessoas que são capazes de implantar bombas no próprio corpo, ou às vezes no carro, nas praças, durante as aglomerações de pessoas. Isso aí, ó, que a gente tem vivido. 30 ataques por dia, em nome de Alá, em nome do Deus deles, os caras são capazes de dar a vida. Aí eu pergunto para a igreja, o que a gente é capaz de dar para o nosso Deus? Eles estão dando a vida deles. Nós somos capazes de dar a nossa vida? Né? É uma pergunta para a gente pensar. Bora! As condições subhumanas, quantos viram isso aí na internet? Essas pessoas tentando atravessar o mar, sair da África e ir para a Europa, vocês chegaram a ver? Isso também foi bastante divulgado. Então aquilo ali é uma barcaça. E cabe ali mais de 50 pessoas sem conforto nenhum, não tem leme. Eu não sei como é que eles conseguem, né, navegar naquilo ali. E aí, a maioria desse pessoal aí não chega na Europa. A condição de mar, quando é severa, aquela barcaça vira e a maioria morre. Não tem colete. Você pode olhar, não tem colete. E as pessoas estão arriscando a sua vida para sair de países que estão em guerra, para sair de países que tem perseguição ou que tem pobreza, miséria extrema. Mais uma vez, citando o missionário Franz, ele está indo para trabalhar com refugiados da Síria, que saíram do seu país de origem para fugir da guerra.
e estão tentando, reconstruir sua vida. São 68 milhões de refugiados, irmãos, no mundo hoje. É muita gente. Quando esses refugiados chegam nos outros países, a maioria dos países não tem condição de recebê-los bem. Então, eles não têm acesso à saúde, não têm acesso à educação, não têm acesso à alimentação, ficam jogados em barracas no meio de um campo, sem conforto nenhum, e ali eles vão tentando construir a sua vida. Será que a gente consegue sentir alguma coisa? Pessoas que precisam da sua oração, que precisam do seu sustento, estão ali. Bora, condições subhumanas. 820 milhões passam fome no mundo. 155 milhões em estado crônico, quer dizer que não vão sobreviver à fase adulta. São crianças que vão morrer de fome. Morrer de fome. Pode ir. Metade das mortes infantis no mundo são por fome, irmãos. Metade. 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são desperdiçados no mundo, enquanto ainda existe milhares e milhões que passam fome. Esse é o nosso mundo, é o nosso capitalismo, que a gente às vezes endeusa tanto. Joga a comida fora, enquanto tem gente passando fome. Bora! Ali as criancinhas dormindo. Eu acho essa foto tão interessante, porque está uma deitada em cima da outra, né? É meio que, sabe, aquela necessidade de fazer parte, né? Eles não têm família, estão abandonados na rua, mas eles são a família um do outro. Então tem um deitado na perna do outro, que está deitado no pé do outro, que está ali tentando sobreviver. 100 milhões de crianças, 100 milhões de crianças vivem nas ruas, sem nenhum conforto, sem nenhuma condição de sobrevivência, de saúde. É triste essa imagem, né, irmão? Mas isso é o aborto. Para cada 5 crianças que nascem, 2 são abortadas. Terrível, né? Pode tirar isso aí. De cada 5 crianças que nasceram, 2 foram abortadas, não chegou a nascer. Aí está o mapa do aborto, mostrando os países que são mais liberais, os que são mais restritivos. E essa é uma briga aí da igreja também, né? Bora! Condições subhumanas, 22 milhões de prostitutas. Bora! 520 milhões de favelados em condições subhumanas. 520 milhões. Bora! 275 milhões de usuários de drogas ilícitas. Está ali a foto antes e depois. Ele é o Macaulay Culkin, né? Esqueceram de mim, ator. Pode passar, tem mais umas fotos aí, ó. De pessoas antes e depois que conheceram as drogas, o álcool. Tem mais 1 ou 2 aí. É isso aí. Olha a condição. Alguns já morreram, inclusive. Umas 3 ali já morreram de overdose. É o mundo das drogas. Desafio no Brasil. Então a gente percorreu o mundo, os principais desafios do mundo, na minha visão pelo menos. Agora vamos ver os nossos desafios aqui no nosso país, rapidamente. Bora lá, querido. 86% são declarados cristãos, nós somos o 3º maior país evangélico do mundo, 22%, está desatualizado ali, já é 31% da população evangélica, 65 milhões, maior país católico do mundo, maior país espírita do mundo, o 2º maior em Testemunhas de Jeová, o 3º maior em Mórmons, 1,5 milhão de muçulmanos, já temos 500 mesquitas no nosso país, 4.800 seitas prosperam todos os dias aqui. Aí tem agora os dados do IBGE, do crescimento evangélico. Em 1970 éramos 4,8 milhões, passamos depois para 7,9, de 10 em 10 anos mais ou menos ali. Em 91, 13 milhões, 2026, 2010, 42 milhões, 22%. E agora, 2020, saiu o censo do IBGE, e nós já alcançamos 65 milhões de evangélicos, 31%. Amém? Amém? Isso é uma boa notícia. Só que são 65 milhões que ainda tem muitos desafios pela frente. Olha ali, tem a taxa de crescimento. E se essa taxa de crescimento, aquela linha azul,
são os católicos e aquela linha vermelha são os evangélicos. Se continuar daquele jeito, em 2022, nós seremos o país mais evangélico do que católico. Essa é a previsão do IBGE. Aquela linha amarela são os não cristãos que também, estão ali. Também estão crescendo, Distribuição de pessoas que deixaram de ser católicas, tem ali alguns estão deixando de ser católicas para serem evangélicas, porém tem alguns que estão deixando de ser católicos para deixarem de ter religião, assim como evangélicos também. Bora? Aí tem uma taxa ali também, aquele vermelho são os que não têm religião, que também estão crescendo, isso preocupa a gente. No próximo slide eu acho que vai falar melhor sobre isso. Pode passar. Está aí a distribuição, pode passar. Aqui. Esses são os estados que têm mais pessoas que se dizem que não têm religião. Ali ganha disparado, a Bahia, depois Rondônia, Espírito Santo não, Rio de Janeiro, Espírito Santo depois. Então são estados com maior número de pessoas que hoje se dizem sem religião. Pode passar. 71 cidades com menos de 1% de evangélicos. Eu peguei essa lista. Queluzito, aqui em Minas Gerais. Carrapateira, em Paraíba, Carrapateira em Paraíba, e todas as outras cidades é do Rio Grande do Sul. Todas as outras cidades. São menos de 1% de evangélicos, tem mais um dado ali. 11 cidades com índice considerado zero. Porque o número de evangélicos são tão poucos que para o índice é zero. Motivo da gente orar, amém? Quem vai orar aí? Queluzito. Vamos orar, irmãos. A gente precisa orar. Jesus falou, tem que orar. Começa com a oração. Ali está Brasília, considerado capital mundial do esoterismo, desde a época de Juscelino Kubitschek. Pode passar. E aí, por que o mundo, Por que ainda é um desafio, Porque a igreja investe pouco. 95% de todo o recurso que a igreja tem, ela investe nela mesma. 95%. Isso é a média, tá, irmãos? 4,5% investe no campo missionário e 0,5% em obras entre os povos não alcançados. É muito pouco. Bora. A gente precisa mudar isso. O crente brasileiro, em média, investe R$ 1,30 por ano em missões. Então, aqueles 65 milhões de evangélicos, se contribuísse mais, a gente teria mais condições de fazer um trabalho melhor. Dentro do nosso país, 118 tribos permanecem sem serem alcançadas. 136 não possuem nada da Bíblia, nada. É um grande desafio. Um país que tem crescido o número de evangélicos assustadoramente como tem sido, a gente ainda tem um dado desse para apresentar. Mais de 100 tribos sem a presença missionária. Aí tem o desafio das drogas ali, eu não vou ler, vocês sabem muito bem, da complicação que é a quantidade de traficantes, de prisões, de violência que ocorre por causa de droga, acidentes de trânsito por causa de álcool. Então a gente vive num país com números assustadores, parece que o país nosso está em guerra, de tantas pessoas que morrem por causa de bala, de tiro, por causa de morte no trânsito, tudo por causa de álcool e de droga. Pode passar. Como iremos alcançar o mundo? Tem ali Lucas, fala o seguinte, Jesus libertou o gadareno, Vocês lembram da história, o endemoniado gadareno? Então Jesus fala com ele assim, volta para sua casa e conte para os seus que Deus fez por você. Deus fala isso para o gadareno. Aí o gadareno então sai e vai e anuncia em toda a cidade o que Jesus fez por ele. Jesus mandou ele voltar para a casa dele e anunciar para a família dele. Ao invés disso, antes de chegar na casa dele, ele passou por toda a cidade, anunciando o que Deus fez por ele. E anunciou então na casa dele. É o que a gente precisa fazer, irmãos. Quanto que Deus pede por nós? Vamos fazer mais do que ele pede. Aquele homem recebeu a ordenança de ir para casa. Mas antes de ir para casa,
Ele não deixou de fazer a obra. Será que somos capazes de, quando terminar esse culto, o pastor terminar o culto, você vai para sua casa, será que você tem coragem de fazer algo antes de chegar na sua casa? Se você vê alguém precisando da sua ajuda, você teria coragem? Ele foi pela cidade inteira anunciando o que Deus fez, porque foi algo muito grande na vida dele. E o que Deus tem feito na sua vida é pequeno, irmãos? O que Deus fez é grande, é ou não é? Então a gente precisa anunciar, irmãos, porque é isso que vai convencer as pessoas. É o testemunho de vida, o que Deus fez na prática. Como foi dito aqui no louvor, tem que ser prática, tem que ser diário, tem que ser ação, não pode ser só sentimento. Tem que ter evidência de que nós servimos e nós adoramos a esse Deus. Amém. Então agora percorrendo um pouquinho da história, nós tivemos ali, nos primeiros 400 anos de história, a igreja alcançou o Império Romano. A igreja alcançou o Império Romano. De 400 a 800 depois de Cristo, a igreja alcançou os bárbaros. De 800 a 1200 alcançou os vikings, que estavam aterrorizando a Europa naquela época. E de 1200 a 1600 foram as cruzadas, né? Foi o alcance aos muçulmanos, entre aspas, né? Tem até uma interrogação ali. Mas de 1600 para cá, o nosso desafio é alcançar os confins da terra, amém? E nós vamos alcançar, irmãos. De 400 em 400 anos, algo acontece de especial na história da igreja. E nós estamos vivendo este tempo de alcançar as nações para Cristo. Como? Como se alcança o mundo? Bora! São 4 mecanismos que Deus usa na história da humanidade. Ida voluntária, quando você vai por si mesmo. Você desperta e vai. Meu Deus, é uma musiquinha legal aí. Ida voluntária. Ida involuntária, quando você vai sem ser voluntário, mas você vai. Isso acontece, por exemplo, quando você sai a trabalho, né? Você vai a trabalho para outra nação. É uma ida involuntária, não é voluntária para pregar o evangelho, né? Você está indo para trabalhar, mas é uma forma de você também testemunhar do evangelho lá. Então é uma ida involuntária. A vinda voluntária, quando as pessoas vêm para o nosso país, e a vinda involuntária, quando vem a trabalho, quando vem a turismo, é a nossa oportunidade de falar do evangelho para eles. Onde eu trabalho, irmãos, eu trabalho embarcado, eu contei uma vez 7 nacionalidades diferentes, na mesma plataforma. 7 pessoas ou mais, de outras nações ali com a gente. É a oportunidade deles olharem para nós, cristãos brasileiros, e ver algo diferente, que possa despertar neles o interesse pelo evangelho. Às vezes você vai falar, vai evangelizar, vai falar de Deus, amém. Mas às vezes o que Deus precisa é que você apenas viva o que você diz que é. Apenas você viva a sua fé. Isso vai ser o suficiente para Deus trabalhar o coração dessas pessoas. Então esses 4 mecanismos, onde você se encontra. Nós percorremos o mundo, o Brasil, vimos as necessidades. Agora, meu irmão, o que você conseguiu ver nessa noite? O que você é capaz de sentir nessa noite? Diante de tudo que a gente viu, você vai rogar? O seu coração já está queimando por isso? Está queimando. Não, eu preciso orar mais. Eu preciso contribuir mais. Eu preciso ser mais útil nessa obra. Como é que está o seu coração? Você quer ser revestido? Quantos querem ser revestidos? E quantos querem ser enviados? Não, eu não quero ir não, pastor, não tem chamado. Então, envie alguém. Seja alguém que facilita a obra daqueles que vão. Amém? Apocalipse, pode passar. Apocalipse 7, 9 a 12. Vamos abrir? Pode acender as luzes, por favor? Apocalipse 7. Abra a sua Bíblia. Esse é um texto missionário também. Apocalipse 7, do 9 ao 12. Eu já estou terminando. Apocalipse 7, do 9
ao 12. Tem um texto que eu gosto demais. João estava lá na ilha de Patmos e João vê muitas coisas, né, irmãos? E aqui tem uma fala dele que é muito importante para nós. Depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças, a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. João viu todas as nações diante do trono, de todas as tribos, povos e línguas, adorando a Deus. Missões, irmãos, antes de mais nada, é uma profecia, vai acontecer, amém? Vai acontecer. João viu, o evangelho vai chegar em todas as nações, todas as tribos, todos os povos, raças, línguas. O evangelho vai, com a nossa fidelidade ou não, com o nosso amor ou com o nosso desdém, com a nossa indiferença, não importa, o evangelho é maior do que nós. É um privilégio para nós fazermos parte dessa obra. É um privilégio, Deus te convida a fazer parte dessa obra. É um convite. Se você não quiser, tudo bem, você vai perder o maior privilégio da sua vida, que é levar a luz de Cristo a um povo, a uma nação não alcançada. João viu, é uma profecia que a gente tem que ter no nosso coração, amém? E a gente fazer parte dessa obra. Nós não temos amor suficiente, não, irmãos. Nosso coração é mau. Nosso coração é mau. Nós não temos amor em nós o suficiente para dedicar a essas pessoas. Mas o nosso amor, o seu amor, o meu amor que nós temos para com Deus é o suficiente para que a gente faça alguma coisa, amém? É o suficiente? Amém? Se você pode ficar em pé, vamos orar. Em nome de Jesus, Deus está convidando você nessa noite para ser parte dessa obra de uma forma mais efetiva, né? Não sei se você já é, né, alguém que dedica, não sei, né? Deus conhece a sua vida, mas eu quero que você feche os seus olhos se você puder, coloque a mão no seu coração se você puder e quiser, e fala com Deus. Deus, os desafios são imensos. Quantos podem falar com Deus? Quantos podem fechar os olhos e dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Quantos podem dizer isso? Senhor, eu sei que não há amor em mim o suficiente, mas o teu amor, Deus, é capaz de me enviar às nações. O teu amor é capaz de me fazer o intercessor de missões, de me fazer alguém que contribua de uma forma maravilhosa, de uma forma fantástica, de uma forma que me cause, né, que me leve, que me conduza ao sacrifício. Davi disse isso. Eu não vou dar a Deus, ao meu Deus, algo que não me custe nada. Missões tem que custar algo, irmãos. Missões custa renúncia. Missões custa amor. Missões custa tempo. Missões custa. E o que nós precisamos fazer como igreja, porque nós somos a igreja do Senhor, lavada e remida no seu sangue. Nós somos chamados por Deus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que Deus te capacite nessa noite
Que o Espírito Santo de Deus te comova nessa noite. Você viu a necessidade do mundo. Que Deus implante no seu coração a compaixão necessária para que você se destaque nessa igreja, para que você sirva. A cada dia você coloque o seu coração à disposição do reino de Deus, para evangelizar, para testemunhar, para falar do amor de Cristo, para orar, para ser bênção na célula, para ser bênção nos cultos. Se coloque à disposição de Deus, seja usado pelo Espírito Santo de Deus. Se você nessa noite, se você pedir nessa noite, o Espírito Santo de Deus vai revestir você de poder e de autoridade. Poder e autoridade, para que você seja luz para o mundo não alcançado, para os povos não alcançados. Como um dia Paulo sonhou e viu um varão macedônio clamando por socorro: vem, passa a Macedônia e ajuda-nos. Que nessa noite o Senhor possa te dar sonhos, que o Senhor possa revelar a necessidade das pessoas, do seu vizinho, daquele colega de trabalho, daquela pessoa que está com dificuldade, daquele familiar que você pode ajudar, que o Senhor revele para você as necessidades dessas pessoas, do seu próximo, para que você, através de Deus, a capacidade que vem dele, do Espírito Santo, você possa alcançá-los. Que você seja um missionário aonde Deus te colocou, na sua vizinhança, na sua rua, no seu bairro, que você seja usado poderosamente por esse Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Em nome de Jesus, nessa oração que nós fazemos, ó Deus, nos colocamos diante de Ti nessa noite. Use essa igreja poderosamente. Igreja Betânia de Nova Era, seja usada poderosamente, ó Deus, para continuar a crescer, para continuar abrindo outros trabalhos, para continuar enviando missionários, ó Deus, continuar contribuindo com aqueles que já foram. Pai, no nome de Jesus, capacita cada um, Deus, capacita os líderes, os pastores, os presbíteros, diáconos, diaconisas. Deus, continue a usar e levantar homens e mulheres de fé, de oração neste lugar. Senhor, essa oração que nós fazemos. Agradecemos a Ti por essa noite. Continue a falar conosco em todo esse mês, ó Deus, de missões. Continue falando no coração da Tua igreja. No nome santo de Jesus, essa é a oração que nós fazemos. Amém.